A vida financeira do TDAH pode ser caótica. A gente até tem ideia do quanto a gente ganha, mas e o quanto a gente gasta? É bem comum termos surpresas com a fatura do cartão ou fazer compras desnecessárias por impulso. Mas existem ferramentas que me ajudaram a botar ordem nesse caos e ensino todas elas no primeiro link da descrição. Quais foram os sintomas? Eu sei que o seu foi na fase adulta, mas você deve ter identificado... Mas os meus sintomas começaram desde a infância. Desde a infância. E quais eram isso aí? Você estudou aonde, assim, Brasília? Me conta um pouco mais. Eu estudei, na verdade, assim, eu sou meio nômade, sabe? Eu estudei em Minas, depois Minas fui para São Miguel do Araguaia, interior de Goiás, depois de São Miguel fui para Goiânia, depois de Goiânia fui para BH já na faculdade. Uma coisa que eu acho muito interessante falar é que a minha família até hoje, não, minha mãe já acredita, meu pai ele ainda não acredita que eu tenha TDAH, não. Por quê? Porque eu sou uma pessoa de sucesso, né? Assim, de sucesso no sentido, eu passei no meio médico Passei no meio do terceiro ano na faculdade, enfim, consegui formar com 6 anos de curso, mas ninguém entende o tanto de coisas que eu precisei fazer para chegar aonde eu cheguei, sabe? E aí eu acho a importância da minha educação que eu tive, do meu pai e da minha mãe, porque eles sempre enfatizaram muito as coisas positivas que eu tinha. O reforço positivo, que eu tanto bato na tecla no TDAH, porque é importante. O meu pai, então, ele sempre validava muito as minhas conquistas, sabe? Ele via ali os meus erros, então eu sempre fui uma aluna que vivia na média. Então olha só, uma estudante de medicina, hoje médica, que era uma estudante que estava mediana. Não, eu tinha reprovado. Eu já não reprovei, mas recuperação, matemática, física, química, eu tenho descalculia. Olha! Descalculia não faz parte dos critérios clínicos do TDAH, tá, gente? É um transtorno de aprendizagem, na verdade. Mas eu tenho descalculia. E se eu fico pensando, cara, se eu tivesse tido esse diagnóstico na minha infância, na minha adolescência, eu não me sentiria tão burra, tão incapaz, eu poderia ter usado calculadora. Isso não significa passar pano, gente. Isso significa uma limitação. Eu tinha uma limitação, entendeu? Sim. Assim como daltônicos, assim como cegos, mudos, eles têm limitações, né? Sim. E aí a gente acaba colocando ali para o indivíduo uma acessibilidade. Eu não tinha essa acessibilidade, né? Então, eu sempre vivi ali mal em matemática, física, química, principalmente as matérias ali de cálculo, e eu sempre ia muito bem nas matérias humanas. Por quê? Porque eu tinha um hiperfoco, então eu gostava de estudar aquilo. Eu gostava de estudar biologia, eu amava fazer redação, então era uma coisa que eu tinha muito prazer. Eu gostava de ler também, apesar da minha dificuldade na leitura, assim, porque às vezes eu tinha que ler várias vezes, mas eu passei a criar, que aí as pessoas acabam achando que não tem o TDAH por causa disso, eu passei a criar estratégias, né? Então, eu sempre deixo as minhas coisas, e as pessoas acabam achando que a gente até é um pouco obsessivo, assim, de metódico. Porque eu sempre deixo as minhas coisas sempre no mesmo lugar. A minha bagunça é uma bagunça organizada, sabe? Eu sempre anoto as coisas 1000 vezes. Então, eu sempre grifava, tinha que regrifar, tinha que fazer resumo, enfim. E eu estudava muito antes para as provas, o que me dava ali um tempo maior para eu conseguir estudar também. Na época da faculdade, a minha faculdade era PBL, ou seja, estude por si mesmo, sabe? Não tinha tanto aula do professor. O que é positivo, mas para quem procrastina muito, como era o meu caso, era complicado. Então, eu tinha, graças a Deus, assim, grandes amigos, amigas que me ajudavam a estudar. Então, a gente estudava muito junto. Isso sem eu saber que eu tinha um TDAH. Na verdade, eu achava que eu só era limitada cognitivamente falando mesmo, sabe? Burra. Em outros termos, burra. Muitos TDAH pensam que são burros. Burros, sabe? E na faculdade eu cheguei a ter algumas reprovações, não de ano, mas assim, de semestre eu tive uma reprovação. E eu me lembro que assim, a matéria que eu mais tive dificuldade em passar, que eu fiquei de DP algumas vezes, foi epidemiologia. Por quê? Porque é só cálculo. E todo mundo passava, porque era uma matéria fácil. Era só decorar ali e fazer os cálculos e estava tudo certo, as fórmulas, né? Porque era tudo fórmula. Mas eu decorava as fórmulas e aí vinham os números diferentes, num contexto diferente.
Mudou um pouquinho, já mudou tudo, né? Aí que é uma outra dificuldade do TDAH, né? Mudou um pouquinho, você já não consegue reformular a estratégia tão fácil assim. Eu brinco que é o recalcular a rota do Waze, que você fica ali recalculando. Você não consegue recalcular tão fácil assim. E aí eu tive a minha maior dificuldade foi em epidemia. Porque eu não passava. Eu falei, e não podia usar calculadora. Gente do céu, mas é um trem tão simples. Todo mundo passa de primeira. Ninguém tem medo de epidemia. E eu aqui com medo de epidemia sem passar. E aí, formei, veio psiquiatria, veio a aula, eu me atentei, eu falei, parece que eu tenho isso, não sei se eu tenho. O psicólogo disse que eu tinha. E depois o psiquiatra fez o diagnóstico. Ajudou e realmente. a fechar, e realmente era. Cara, era. E que coisa, porque muitas pessoas que têm TDAH conseguem encontrar alternativas. Veja bem, eu também tive muita dificuldade. Eu era um aluno mediano, passava raspando, já fiz dependência, inclusive, que é quando você passa devendo uma matéria ou duas do ano anterior. Então, isso era comum. E aí, o que acontecia? Na universidade, tinha matérias difíceis que eu consegui, algumas eu reprovei, tudo. Eu estudei na Universidade de Brasília, então... dos 4 anos e meio do curso foram 8, quase o dobro do tempo. Mas teve uma coisa que você falou aí que me ajudou bastante, que é o seguinte: estudar em grupo, com um bom grupo de estudo. Então, no caso da doutora, ela tinha as amigas dela que eram boas, assim, eram pessoas que estavam assim, acima dela. É bom de estudar com a gente que está sempre no nível acima, porque a gente se força a subir. E qual que é o lance? Eu também passei por isso e eram pessoas que a gente ia para a biblioteca, e se eu fosse sozinho para a biblioteca, eu ia ficar lá 4, 5 horas enrolando. E quando eu tô com um bom grupo de estudo, eu fico 4, 5 horas estudando de verdade. Sim. Você sai até meio esgotado. Porque fica dinâmico. Isso. A gente faz prova em oral, a gente... como é que é mesmo? Como é que a gente pode decorar isso? Então, a gente fazia muito link, assim. A gente fazia muita comparação. A gente gravava, enfim, juntava nomes com outros nomes e conseguia fazer gravar o nome certo. Então, assim, era muito bom. Era muito bom. E o PBL tem uma ferramenta que chama mapa mental. Então, é muito bom você fazer um mapa mental. Pegar ali TDAH, prevalência, você faz um outro quadradinho. É mais comum no sexo feminino, é mais comum o padrão desatento. No sexo masculino, é mais comum o padrão hiperativo. Aí você vai colocando ali a etiologia, parará. Fica muito... Porque a gente funciona muito assim, é muito visual, né? Então, a gente coloca ali... Opa, pera... Então fica muito mais fácil de ler do que linhas, porque fica enfadonho, né? A gente não consegue. Não consegue, a gente não dá certo com isso.